Lud, ao ver Gek seguindo o estranho dentro do aposento, ordenou: Mata-o, Gek. Abate o intruso e tua vida será poupada. Galan lançou um olhar ao rosto hediondo do rei. Não encare seus olhos. Gritou Tara em alerta, mas tarde demais. O olhar hipnótico do rei Kaldane já havia se cravado nos olhos do guerreiro. Tain vacilou no passo, a ponta da espada baixou lentamente. Tara olhou para Gek e viu a criatura, de olhos inexpressivos, fixando o dorso do estrangeiro, e a mão do ricor dele deslizando furtivamente em direção ao punho do punhal. Então Taradiel ergueu o rosto e deixou escapar as notas da mais bela melodia de Marte, a canção do amor. Gek sacou o punhal da bainha. Seus olhos se voltaram para a jovem que cantava. O olhar de Lud vacilou, desviando-se dos olhos do homem para o rosto da moça. E no instante em que o canto de Tara distraiu sua atenção, Kaindi Gatol sacudiu-se e, forçando, com um esforço supremo de vontade, os olhos para a parede acima da cabeça monstruosa do rei. Gek levantou o punhal sobre o ombro direito, deu um passo rápido à frente e golpeou. O canto de Tara terminou num grito sufocado quando ela avançou, aparentemente para impedir o ato do Kaldane, mas chegou tarde, e ainda bem. Um instante depois compreendeu o verdadeiro propósito de Gek, ao ver o punhal voar de sua mão, passar sobre o ombro de Galan e cravar-se até ao punho na face macia de Lur. Vamos, bradou o assassino. Não há tempo a perder. E correu para a abertura por onde haviam entrado. Mas parou de súbito, atraído pela visão do imenso ricor real caído no chão, o mais belo e poderoso que os criadores de Bantum poderiam produzir. Rick percebeu que só poderia levar consigo um corpo, e nenhum outro serviria melhor do que aquele gigante. Rapidamente, transferiu-se para os ombros do colosso inerte. Num instante, o corpo reviveu, pulsante, desperto, cheio de força. Agora, disse o Kaldane, estamos prontos. Que apenas quem deseja o nada tente nos deter. Enquanto falava, abaixou-se e rastejou pela abertura e Gaan, tomando Tara pelo braço, fez sinal para que o seguisse. Pela primeira vez, ela o fitou nos olhos. Os deuses do meu povo foram generosos, disse. Você chegou a tempo. A gratidão de Tara de Hélio somar-se-á à do senhor da guerra de Barsum e de todo o seu povo. Tua recompensa ultrapassará teus maiores desejos. Tandigatol percebeu que ela não o reconhecia e conteve as palavras calorosas que já lhe subiam aos lábios. Seja Stara de Hélio ou outra, respondeu, pouco importa. Servir assim a uma mulher vermelha de Barsum é, por si só, recompensa suficiente. Enquanto falavam, a moça atravessava a passagem atrás de Gek, e logo os três haviam deixado os aposentos de Lud, avançando depressa pelos corredores sinuosos em direção a Toy. Gek os apressava constantemente, mas os homens vermelhos de Barsum não eram afeitos à fuga, e os dois que os seguiam se moviam devagar demais para o gosto do Kaldane. Não há ninguém nos bloqueando, argumentou Gaan, então por que forçar a princesa a um esforço inútil? Não temo tanto que possa haver à frente, respondeu Gek, pois nenhum lá sabe o que aconteceu esta noite nas câmaras de Lud, mas o Kaldane de um dos guardas que vigiavam a entrada escapou, e pode ter certeza de que não perdeu tempo em buscar reforços. Que eles não tenham chegado antes de partirmos se deve apenas à rapidez com que tudo se desenrolou no aposento do rei. Muito antes de alcançarmos a torre, estarão sobre nós por trás, e sei bem que virão em número muito superior ao nosso e montados nos mais fortes ricors. Usei aqui a palavra rei para designar os governantes ou chefes dos enxames bantomianos, já que o termo original é impronunciável em nossa língua. Tampouco Ged ou Gedak, do idioma marciano vermelho, expressam o mesmo sentido. O termo bantomiano tem, na verdade, o mesmo valor que rainha aplicado a líder de um enxame de abelhas. J. Sim. A profecia de Gek não demorou a se cumprir. Logo, os sons da perseguição tornaram-se audíveis, o distante tilintar de armaduras e o assobio agudo do chamado às armas dos Kaldanes. A torre está próxima agora, gritou Gek. Apressa-te enquanto ainda há tempo. Se conseguirmos barricá-la até o nascer do sol, talvez escapemos. Não precisaremos de barricadas, pois não permaneceremos na torre, respondeu Gaan, acelerando o passo ao perceber, pelo volume do barulho atrás deles, o grande número de perseguidores. Mas não poderemos ir além da torre esta noite, insistiu Gek. Além dela, esperam os Bants e a morte certa. Gaan sorriu. Não temos os Bants, assegurou Whis. Se chegarmos ao cercado um pouco antes dos nossos caçadores, nada teremos a temer de qualquer poder maligno estivar e amaldiçoado. Gek não respondeu, e seu rosto inexpressivo não revelava se acreditava ou duvidava. A jovem olhou para o homem com incerteza. Não compreendia. Seu veículo aéreo, disse ele, está atracado diante da torre. O rosto dela iluminou-se de alegria e alívio. Você o encontrou, exclamou. Que sorte!
Sorte de fato, respondeu ele, pois não apenas me revelou que estavas prisioneira aqui, como também me salvou dos bandos quando eu atravessava o vale vindo das colinas, em direção a esta torre onde te vi levada após tua corajosa tentativa de fuga. E como soubeste que era eu? Perguntou ela, franzindo o senho, tentando reconhecer-lhe o rosto entre as lembranças do passado. Quem em Barsoom não sabe do desaparecimento da princesa Tara de Hélio? Replicou ele. Quando vi o emblema em tua nave, compreendi imediatamente, embora não o tivesse percebido quando te vi entre eles nos campos há pouco. A distância era grande demais para distinguir se o prisioneiro era homem ou mulher. Se o acaso não houvesse revelado o esconderijo de tua aeronave, eu teria seguido meu caminho, Tara de Hélio. Estremeço só de pensar como foi por um triz. Não fosse o breve reflexo do sol sobre o brasão da proa, eu teria passado sem saber. A jovem estremeceu. Os deuses te enviaram, murmurou, reverente. Os deuses me enviaram, Tara de Hélio, respondeu ele. Mas não o reconheço, disse ela. Tenho tentado lembrar, mas não consigo. Teu nome, qual é? Não é de se estranhar que uma princesa tão ilustre não recorde o rosto de todo o pantã errante de Barsoom, respondeu com um leve sorriso. Mas o teu nome? Insistiu a moça. Chama-me Toran, disse o homem, pois percebeu que, se Tara de Hélio o reconhecesse como o homem cuja impetuosa declaração de amor a irritara naquele dia nos jardins do Senhor da Guerra, sua situação poderia tornar-se infinitamente mais penosa do que se ela o tomasse por um estranho completo. Além disso, como simples pantã asterisco, poderia conquistar maior confiança por sua lealdade e coragem, talvez até um lugar em sua estima que parecia fechado ao resplandecente giz de Gator. Asterisco Pantan, guerreiro de fortuna, mercenário errante. Já haviam alcançado a torre e, ao entrarem pelo corredor subterrâneo, um olhar para trás revelou a vanguarda dos perseguidores, hediondos caudanes montados em ricores velozes e poderosos. Dario subiu as escadas o mais depressa possível, mas os servos de Lud vinham atrás ainda mais rápido. E que liderava, segurando uma das mãos de Tara para melhor guiá-la e ajudá-la, enquanto Gaen de Gatol seguia alguns passos atrás, espada nua na mão, pronto para o ataque que todos sabiam iminente, antes que alcançassem o pátio e a nave. Deixe que Gek fique ao seu lado e lute com você, disse Tara. Só há espaço para uma lâmina nesses corredores estreitos, respondeu o gatoliano. Siga com Gek e alcance o convés da aeronave. Mantenha a mão sobre o controle, e se eu chegar antes deles, a ponto de alcançar o cabo pendente, suba ao meu comando e eu escalarei até o convés com calma. Mas, se um deles surgir primeiro no pátio, saberás que nunca virei, então sobe depressa e confia nos deuses de nossos antepassados para conceder-te ventos favoráveis rumo a terras mais hospitaleiras. Tara de Hélio balançou a cabeça. Não a abandonaremos, Pantan, disse ela. Ignorando a resposta, Gaan falou por sobre a cabeça dela a Geig. Levar até a nave atracada no cercado, ordenou. É nossa única esperança. Sozinho, talvez eu consiga alcançar o convés, mas, se tiver de esperar por vocês dois no último instante, as chances são de que nenhum de nós escape. Façam o que ordeno. O tom era altivo e imperioso, o de um homem acostumado a comandar desde o nascimento, cuja vontade sempre fora lei. Tara de Hélio sentiu-se irritada e ofendida. Não estava habituada a ser comandada e menos ainda a ser ignorada, mas, apesar de todo o orgulho real, não era tola. Sabia que o homem tinha razão, que arriscava a vida para salvar a dela, por isso apressou-se a seguir com Gake, conforme fora instruída. Passada a primeira onda de ira, ela sorriu, percebendo que aquele sujeito era apenas um guerreiro rude, sem polimento, ignorante das delicadezas das cortes cultas. Ainda assim, seu coração era nobre, corajoso e leal, e ela o perdoou de bom grado pela grosseria do tom e da atitude. Mas, que tom! A lembrança dele a fez hesitar por um instante. Pantãs eram homens diretos e destemidos, e muitos haviam ascendido a altos comandos, portanto, não era o tom de autoridade que chamava a atenção, e sim outra coisa, uma qualidade indefinível, mas clara e familiar. Ela já o ouvira antes, na voz de seu bisavô, Tardus Mors, Tidak de Hélio, na de seu avô, Mors Kajak, Ugid e nas notas vibrantes de seu ilustre pai, Dion Carter, senhor da guerra de Barsoom, quando falava a seus guerreiros. Mas não havia tempo para especular sobre coisa tão trivial, pois atrás dela ressoou o choque repentino de espadas, e ela soube que Turan, o Pantan, enfrentava o primeiro dos perseguidores. Ao olhar para trás, ele ainda era visível além de uma curva na escada, e ela pôde ver o rápido duelo que se desenrolava. Filha do maior espadachim de um mundo inteiro, Tara conhecia bem os refinamentos da arte. Viu o ataque desajeitado do Kaldani e a resposta ágil e precisa do Pantan. De seu ponto acima, observando o corpo quase nu do homem,
vestido apenas com um arnês simples e sem adornos. Viu o jogo flexível dos músculos sob a pele bronzeada e o movimento rápido e delicado da ponta da espada. Ao senso de gratidão juntou-se, espontânea, uma admiração sincera, o tributo natural de uma mulher à destreza e à coragem e talvez, em parte, à força e à harmonia viril que se moviam diante de seus olhos. 3 vezes a lâmina do pantano mudou de posição, uma para parar um golpe feroz, outra para fingir um ataque e a última para desferir uma estocada. Quando a retirou, o Caldane rolou sem vida de seu ricor cambaleante, e Turan saltou rapidamente degraus abaixo para enfrentar o próximo inimigo. Nesse instante, Kik já havia puxado Tara para cima e uma curva na escadaria ocultou o guerreiro da vista dela, mas ainda podia ouvir o tinido do aço contra o aço, o som metálico das armaduras e o assobio agudo dos Caldanes. Seu coração implorava que voltasse para o lado de seu bravo defensor, mas o bom senso lhe dizia que o serviria melhor se estivesse pronto ao controle do aerobarco no momento em que ele alcançasse o pátio. Logo Gek empurrou uma porta que se abria a partir da escada e diante dele Stara viu o pátio murado banhado pela luz do luar, onde os ricors sem cabeça jaziam junto aos coxos de alimentação. Ela viu os corpos perfeitos, musculosos como os melhores guerreiros de seu pai e as fêmeas de formas tão belas que despertariam a inveja das mais formosas mulheres de Hélio. Ah, se ao menos pudesse conceder-lhes o dom de agir. Então, sim, a segurança do pantano estaria garantida. Mas eram apenas montes de carne inerte e ela não possuía o poder de lhes dar vida. Sempre permaneceriam assim, imóveis, até que fossem dominados pelo cérebro frio e impiedoso de um Caldane. A moça suspirou, tomada por piedade, mesmo enquanto o nojo lhe percorria o corpo, e foi se esgueirando por entre as criaturas estendidas até o aerobarco. Rapidamente, ela e Gek subiram ao convés depois que ele soltou as amarras. Tara testou os controles, elevando e baixando a nave alguns metros dentro do pátio murado. O veículo respondeu perfeitamente. Então pousou novamente e esperou. Da porta aberta vinham sons de combate, ora se aproximando, ora se afastando. A jovem, conhecendo a habilidade de seu campeão, pouco temia o desfecho. Somente um inimigo podia enfrentá-lo de cada vez na estreita escada, e ele tinha a vantagem da posição e da defesa, além de ser um mestre na espada, enquanto os Caldanes eram desajeitados e lentos. Seu único trunfo estava no número, a menos que conseguissem surpreendê-lo por trás. Ela empalideceu com o pensamento. Se pudesse vê-lo, talvez se preocupasse ainda mais, pois ele não aproveitava as oportunidades que tinha de se aproximar do pátio. Lutava com frieza, mas com uma fúria implacável que pouco lembrava uma ação apenas defensiva. Muitas vezes escalava o corpo de um inimigo morto para atacar o próximo, e certa vez já havia 5 Caldanes caídos atrás dele, tal era o ímpeto com que avançava. Eles não sabiam, nem os Caldanes que o enfrentavam, nem a moça que o esperava na nave, mas Gandhi Gatol travava ali um jogo mais profundo que o da simples liberdade. Ele vingava as afrontas sofridas pela mulher que amava. Contudo, logo percebeu que talvez estivesse arriscando a segurança dela em vão. Golpeou mais um inimigo e, girando o corpo, correu escada acima, enquanto os Caldanes da frente escorregavam no chão coberto de cérebros e tropeçavam em perseguição. Tain chegou ao pátio 20 passos à frente deles e disparou em direção ao aerobarco. Suba, gritou a moça. Eu escalarei o cabo. A pequena nave começou a se erguer lentamente do chão enquanto Galan saltava por sobre os corpos inertes dos ricors. O primeiro dos perseguidores surgiu da torre justo quando o guerreiro agarrou a corda pendente. Mais rápido, bradou ele, ou eles nos arrastarão para baixo. Mas a nave parecia mal se mover, embora, na verdade, subisse tão depressa quanto se poderia esperar de um aerobarco de um só homem carregando o peso de 3. A arma lançava livre acima do muro, mas a ponta da corda ainda arrastava no solo quando os Caldanes a alcançaram. Saíam em fila contínua da torre, enchendo o pátio. O líder agarrou o cabo. Depressa, gritou. Segurem todos, e nós os puxaremos de volta. Bastou o peso de alguns deles para pôr o plano em prática. A nave parou sua ascensão e, para o horror da moça, ela sentiu que começava a ser puxada para baixo. Ela também percebeu o perigo e a necessidade de agir sem demora. Segurando a corda com a mão esquerda e enrolando uma perna em torno dela, manteve a direita livre para a espada, que ainda não guardara. Um golpe descendente dividiu em dois o crânio mole de um Caldane. Outro corte rompeu a corda tensa abaixo de seus pés. A moça ouviu um novo coro de assobios agudos dos inimigos e, ao mesmo tempo, percebeu que a nave voltava a subir. Lentamente, o aerobarco flutuou para fora do alcance dos Caldanes e, um instante depois, ela viu a figura de Turan escalando o bordo e entrando a bordo. Pela primeira vez em muitas semanas, o coração de Tara se encheu de gratidão e alegria, mas seu primeiro pensamento foi por ele. Você não está ferido? Perguntou.
Não, Taradiello, respondeu ele. Eles mal mereciam o esforço de minha lâmina e jamais foram um perigo real, mesmo com suas espadas. Deveriam ter te matado facilmente, disse Gek. Nossa raça é tão superior no poder da razão que deveriam saber, antes mesmo que atacasses, exatamente onde, logicamente, buscarias golpear, assim, teriam podido aparar cada estocada e encontrar facilmente uma abertura em teu coração. Mas não o fizeram, Gek lembrou Gaan. O erro deles está na própria teoria. Desenvolveram o cérebro, mas negligenciaram o corpo. E jamais poderão fazer com as mãos de outro o que um homem faz com as próprias mãos. As minhas são treinadas para a espada, cada músculo responde de forma instantânea e precisa, quase mecânica, ao que o momento exige. Mal percebo o que penso quando luto, minha lâmina age por instinto, encontrando cada brecha, defendendo-me antes mesmo que o perigo se complete, como se o aço frio tivesse olhos e mente. Tu, com teu cérebro de Kaldane e teu corpo de Ricor, nunca poderias alcançar a mesma perfeição. O desenvolvimento do cérebro não deve ser o único objetivo da humanidade. Os povos mais ricos e felizes serão os que atingirem o equilíbrio entre mente e corpo, e mesmo assim estarão longe da perfeição, pois na perfeição absoluta há apenas monotonia e morte. A natureza precisa de contrastes, sombra e luz, tristeza e alegria, erro e acerto, pecado e virtude. Sempre me ensinaram o contrário, respondeu Gek, mas desde que conheci esta mulher e a ti, de outra raça, comecei a crer que podem existir outros ideais tão nobres e desejáveis quanto os dos Caldanes. Ao menos tive um vislumbre daquilo que chamais felicidade e percebo que pode ser algo bom, embora eu não saiba como expressar. Não posso rir nem sorrir, e ainda assim sinto dentro de mim uma estranha serenidade quando esta mulher canta, uma sensação que me abre diante dos olhos vastas paisagens de beleza e prazer inimaginável, muito além das frias alegrias de um cérebro perfeito. Quem me dera ter nascido da tua raça. Levado por uma brisa suave, o aerobarco deslizava lentamente rumo ao nordeste, sobre o vale de Bantum. Abaixo dele se estendiam os campos cultivados, e um a um passavam sobre as torres de Moab, Nolash e os demais reis das colônias que habitavam aquela terra estranha e terrível. Dentro de cada cercado, junto às torres, arrastavam-se os ricors, criaturas repulsivas e sem cabeça, belas e hediondas ao mesmo tempo. Uma lição, aquilo, comentou Gaan, indicando os ricors num cercado sobre o qual eles flutuavam naquele momento, para aquela minoria felizmente pequena da nossa raça que adora carne e transforma o apetite em divindade. Você conhece esse tipo, Tada de Hélio. Sabem dizer exatamente o que comeram no almoço de 2 semanas atrás, como se deve preparar o lombo de Toate e qual bebida deve acompanhar o traseiro do Zitidar. Tada de Hélio riu. Mas nenhum deles saberia dizer o nome do homem cuja pintura recebeu o prêmio do Gedak no Templo da Beleza este ano, respondeu ela. Como os Ricors, o desenvolvimento deles não é equilibrado. Felizmente existem aqueles em que se combina um pouco do bom e um pouco do ruim, um pouco de conhecimento de muitas coisas além da própria profissão, uma capacidade de amar e uma capacidade de odiar, pois somente esses conseguem olhar para todos com tolerância, sem serem distorcidos pelo egoísmo daquele cuja cabeça pende tanto para um lado que todo o cérebro escorre para ali. Quando Gahan terminou de falar, Ek fez um ruído suave na garganta, como quem quer chamar atenção. Você fala como alguém que refletiu muito sobre muitos assuntos. Então é possível que vocês, da raça vermelha, sintam prazer em pensar? Conhecem algo das alegrias da introspecção? Razão e lógica fazem parte da vida de vocês? Certamente, respondeu Gaan, mas não a ponto de tomarem todo o nosso tempo, pelo menos não objetivamente. Você, Geek, é um exemplo do egotismo de que falei. Porque você e os seus dedicam a vida a adorar a mente, acreditam que nenhum outro ser pensa. E talvez nós realmente não pensemos no mesmo sentido que vocês, que só pensam em si mesmos e no tamanho dos seus cérebros. Pensamos em muitas coisas que dizem respeito ao bem-estar de um mundo inteiro. Não fossem os homens vermelhos de Barson, até os Caldanes teriam perecido no planeta, porque embora vocês possam viver sem ar, as coisas das quais dependem para existir não podem, e não haveria ar suficiente em Barsom há muitas eras se um homem vermelho não tivesse planejado e construído a grande usina atmosférica que deu nova vida ao mundo agonizante. O que fizeram todos os cérebros de todos os Caldanes que já viveram que se compare àquela única ideia de um único homem vermelho? Rick ficou sem resposta. Sendo um Kaldane, sabia que o cérebro representava a soma total de todas as conquistas do universo, mas nunca ia ocorrer que deveriam usá-lo de modo prático ou proveitoso. Virou-se e olhou para o vale dos seus ancestrais, sobre o qual flutuava lentamente, como Aquimundo desconhecido. Sabia que seria um verdadeiro deus entre os subalternos, mas, mesmo assim, uma dúvida o inquietou. Era evidente que aqueles dois, vindos de outro mundo, estavam prontos a questionar sua supremacia.
Mesmo através do seu enorme egotismo, filtrava uma suspeita de que o tratavam com condescendência, talvez até o lastimassem. Depois